Atualmente, devido à massificação de produtos com qualidade cada vez menor nos supermercados e às relações precárias nas cadeias longas de comércio, os consumidores emergem como atores-chave para novas interpretações acerca da questão alimentar. Estes consumidores passaram a refletir mais sobre o processo de produção, comercialização, consumo de alimentos e que efeitos isso gera na sociedade e no meio ambiente. Diante disso, formas alternativas de comercialização de alimentos, como o comércio justo, a economia solidária e as cadeias curtas de comercialização, vêm se fortalecendo cada vez mais. Todos aqueles indivíduos ou atores que estão envolvidos desde o processo de produção, plantio, produção, venda e comercialização e consumo dos alimentos. Elas permitem com que outros valores sejam os mais relevantes na relação entre consumo e produção de alimentos. Por exemplo, valorizando questões de origem dos alimentos, se o alimento é colonial. Essa valorização ela se dá a partir de outros valores que não dos mercados convencionais, que seriam os mercados baseados em relações de oferta e demanda, onde basicamente o preço seria o mais importante. A questão de ser a relação direta entre quem compra e quem vende, e nisso está baseado a possibilidade de desenvolver outros tipos de valores, como questões de reciprocidade. Mas em relação à definição das redes, eu acho complicado definir. Seria basicamente esses atores que estão envolvidos nesses processos de encurtamento das distâncias entre quem produz e quem consome. As formas alternativas de comercialização de alimentos têm por natureza permitir ao produtor, além da interação mercantil, outras formas de relações com os consumidores, baseadas em confiança e constituindo diferentes construções de qualidade, hábitos e culturas alimentares, reforçando, sobretudo, a noção de autonomia e conferindo um maior peso e participação de consumidores e produtores na definição dos modos de produção, troca e consumo. São várias as formas alternativas de comercialização de alimentos, como feiras livres, cestas de produtos, venda em beira de estrada e colheita direta na propriedade. Iremos focar na atuação de um grupo de consumidores organizados chamado GIA, Grupo de Integração Agroecológica. O GIA começou a ser articulado em junho de 2012, por iniciativa de uma consumidora e um agricultor. A partir da manifestação de interessados, o grupo começou a tomar forma e teve suas primeiras entregas em agosto de 2012, com 23 famílias consumidoras e 5 famílias produtoras, oferecendo 36 produtos. O grupo visa criar um contexto de relações que tragam benefícios mútuos, tanto aos produtores como aos consumidores. Cada vez que a gente compra uma alface do Boca e a gente paga R$2, o Boca ganha R$2 por essa alface. Quando eu vou no supermercado e eu pago R$4,50 por uma alface orgânica, bem provável que o produtor em si, que realmente plantou e cultivou essa alface, deve ter ganhado menos de 50 centavos. Todo o outro valor, ele ficou na cadeia, né? Então, com o atravessador, às vezes com processo de certificação, com empacotamento, que é uma série de coisas que acabam sendo dispensadas num grupo. Faz anos que eu trabalho com o GIA, assim, eles querem fazer isso também, ter o contato, sabendo onde vem o produto, sabendo a dificuldade que tem um produtor, né? Ele tá levando e se não chega lá, entregando para eles. Então eles também querem ter essa parte de vínculo de estar trabalhando um pouco em cima saber de onde vem o produto e o sofrimento também um pouco. Os consumidores têm um peso central e cada vez maior. Quanto mais a gente se dedicar a entender também o papel do consumidor, né, do ponto de vista relacional, com consumo e produção, como essas duas dimensões se relacionam para construir formas mais sustentáveis, mais justas de produção e de consumo alimentar. Tem 2 pontos de relação política pública com os grupos de consumo. Digamos que de maneira geral, todos os produtores que estão envolvidos com os grupos de consumo, seja aqui no Rio Grande do Sul, Rio, Manaus, Nordeste, São Paulo,
Na grande maioria dos casos também são fornecedores para o PA e para o PENAI. Ou nesse caso, os grupos eles têm um papel às vezes de ajudar os agricultores a criar um novo mercado, ou simplesmente começar a se organizar, se articular para os seus produtos, para poder estar entrando no PA, no PENAI, que é uma cota grande, que ele sempre tem que ter uma quantidade estruturada. Em alguns casos, os próprios grupos ajudaram até numa formalização. E a outra possível relação é que tem uma organização, uma ONG de São Paulo que se chama Instituto Kairos, que trabalha muito com economia solidária e consumo responsável já há alguns anos, e foi a partir de um projeto deles discutindo a questão de consumo responsável, que foi financiado pela SDT, Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do antigo MDA, que eles conseguiram fazer um projeto, começar a mapear os grupos, junto com uma certa parceria com o IDEC, o Instituto de Direitos do Consumidor, e se fez um primeiro encontro dos grupos de consumo responsável, e foi daí que surgiu a rede, foi do encontro desse projeto. Esse projeto foi financiado uma segunda vez, então a gente poderia dizer assim, não existe uma política pública diretamente para os grupos, isso ainda estava talvez germinando, mas a formação da rede, uma série de articulações que os grupos têm feito ao longo dos últimos 3 anos, foram graças a um projeto que era com financiamento federal. Ao encontro dos grupos, se fez também um processo de assessoria técnica, mapeamento de alguns grupos para ver a relação de como que os grupos funcionavam, qual que era a relação com os consumidores, quem eram esses consumidores, quais eram os problemas dos grupos. Essa pesquisa que eu mencionei antes, da relação de preços de orgânicos em supermercados, feiras e grupos de consumo. Foram feitos também uma série de vídeos informativos sobre diferentes grupos. Então, não é uma política direta, mas digamos que se talvez a gente não tivesse tido essas mudanças no nível federal que a gente está tendo, a gente possivelmente poderia ter nos próximos meses ou até ano uma política mais direcionada. Buscamos então a opinião de alguns consumidores que chegavam para buscar seus alimentos. Ouça o que pensam sobre grupos de consumo. As 2 compras que nós já fizemos foram bastante satisfatórias, nós ficamos bastante felizes com a qualidade do alimento, dá para perceber que ele é fresquinho. O que mais nos impressionou foi o leite, porque o leite tem muita diferença entre esse leite de produção um pouco mais artesanal, desse leite de caixinha, pasteurizado, cheio de formol, que a gente compra no mercado. Também as vantagens econômicas que a gente tem pelo grupo de consumo também são expressivas quando a gente vai somar ao final de um mês, por exemplo, já dá uma boa diferença, que já daria provavelmente uma 5ª compra aqui no grupo, que o mercado hoje em dia está bem difícil, né, de frequentar nesse sentido, né? A gente sai de lá com a sensação de que foi assaltado, literalmente. Eu estava repensando completamente minha alimentação, que eu parei de comer carne e ao mesmo tempo eu não estava satisfeita de beleza, parei de comer carne, mas ao mesmo tempo eu continuo indo no supermercado, comprando coisas de pessoas que eu não conheço, comprando produtos que eu sei que não tem qualidade, que os produtores são explorados de certo modo. Entrei em contato com o Gia, comecei a participar e percebi que é bem diferente do que tu ir na feira, assim, que, bem, lá na feira do sábado, por exemplo, tu vai lá, tu compra o teu produto, tu troca uma pequena ideia, mas tu não tem essa participação maior. Por todas as experiências relatadas, concluímos que grupos de consumo são uma forma alternativa de comercialização de alimentos muito promissora, que requer organização e protagonismo por parte de todos, mas dá grandes vantagens aos consumidores, que compram alimentos melhores e ficam mais próximos do produtor, e vantagens ao produtor rural, que tem a oportunidade de reapropriar o valor do seu trabalho, incentivando a sustentabilidade do seu modo de vida no campo.